Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Cumprimentar os nossos irmãos que estão nos seus lares e que nessa manhã nos acompanham. Que Deus abençoe vocês, que Deus alcance vocês aí nas suas casas, que leve uma bênção muito especial para as famílias de cada um de vocês. Nós somos gratos a Deus por mais um dia que nós podemos estar na casa de Deus. Hoje é domingo, é amanhã de domingo. Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de poder desfrutar de mais um dia de vida, e nós vamos aproveitar essa manhã para adorá-lo. Nós vamos começar nosso momento de reflexão da palavra de Deus, orando, dando graças a Ele pela vida, dando graças a Ele pelo privilégio, pela oportunidade de estar reunido aqui nessa manhã, e desde já suplicando a sua bênção, pedindo a Ele que nos ajude, que nos oriente, que nos conduza enquanto nós refletimos acerca da sua palavra. Feche seus olhos, coloca nessa hora o seu coração diante do Senhor, peça a Ele uma bênção especial nessa manhã, peça a Ele que fale ao seu coração. Eu sei que nessa manhã Deus tem uma palavra ao seu coração, e se você veio hoje para recebê-la, é certo que o Senhor vai confirmar isso na sua vida. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos adorar o Teu nome nesta manhã, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos vivos, de mais uma vez podermos respirar, de mais uma vez, ó Deus querido, gozarmos de plena saúde, de termos o privilégio de nesta manhã, aqui no templo, ou lá nas nossas casas, podemos nos reunir diante de Ti para adorar o Teu nome por todas as coisas que o Senhor é e que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Deus vivo, pelo Teu amor. Obrigado, Deus vivo, pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus vivo, pela Tua bondade. Obrigado, Deus vivo, pela Tua misericórdia. Nós queremos suplicar auxílio, nós queremos suplicar orientação, queremos suplicar direção do Teu Santo Espírito nesta manhã, para as reflexões que nós vamos fazer juntos. Que a misericórdia, Senhor, continue estendida sobre as nossas vidas, que os nossos ouvidos espirituais, que os nossos olhos espirituais, que o nosso coração se abra nesta manhã para receber toda a palavra que o Senhor tem a compartilhar conosco. Que nesta manhã, ó Deus, nós não apenas venhamos perceber, ó Pai Celestial, Teu domínio, Teu controle absoluto sobre todas as coisas, sobre nossas vidas, mas que nós, mais uma vez, venhamos nos submeter a esse domínio, a esse controle absoluto. É isso que eu lhe peço, no nome de Jesus, confiado, Senhor, na Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Esther, Esther, capítulo de número 4. Esther, capítulo 4. Eu vou ler com vocês os versos 12 até o versículo 16, Esther, capítulo 4, versículos 12 a 16, é o trecho que nós vamos utilizar nessa manhã para a nossa reflexão. Hoje nós estamos completando um marco importante nessa série de estudos que nós temos desenvolvido aqui nas manhãs de domingo, através da Bíblia, livro por livro. Com o livro de Esther, hoje nós estamos fechando o segundo bloco de livros, de acordo com a distribuição que eles possuem aí na nossa Bíblia em português. Nós estudamos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são denominados Pentateuco, o livro da lei. Depois nós começamos, a partir de Josué, a nossa caminhada através dos livros históricos. São 12 os livros históricos no Antigo Testamento, e Esther é o 12º. Então, hoje, nós estamos completando, ou fechando aí o segundo bloco de livros. Hoje é o 17º livro do Antigo Testamento que nós estamos trabalhando. E com Esther, a gente hoje fecha um bloco importante de livros que há vários domingos a gente tem tratado a respeito, que são os livros que contaram a história de Israel, desde que eles atravessaram o mar, o Rio Jordão, e conquistaram a terra de Canaã, até a história toda, como a gente já conversou. E Esther hoje vai ser o livro que vai finalizar essa história. A partir do próximo encontro, nós vamos começar naquele bloco que nós conhecemos como livros poéticos. Aí a gente começa a trabalhar uma outra percepção do Antigo Testamento. Mas, para hoje, Esther capítulo 4,
Eu vou ler com vocês a partir do verso 12, versos 12 a 16, são os versículos que nós vamos ler para a nossa reflexão nessa manhã. A palavra do Senhor diz o seguinte, Ester 4, a partir dos versos 12 a seguir. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém. Nós vamos parar por aqui. Esse é o trecho que eu quero utilizar do livro de Ester para tecer os nossos comentários a respeito desse livro e para extrair a partir dele uma mensagem para vocês nessa manhã. Algum tempo atrás, no mês de maio, inclusive, eu até disse que parece coincidência, mas não é, né? Coincidentemente, a gente trabalhou o livro de Ester, o livro de Ruth, o primeiro livro de mulheres que a gente viu aqui, o primeiro livro que leva o nome de uma mulher. Nós trabalhamos o livro de Ruth no mês de maio, exatamente no Dia das Mães, e eu disse para vocês que uma peculiaridade ou particularidade relacionada ao livro de Ester era exatamente o fato de que Ester era um dos 2 livros que nós temos em todas as Escrituras que levam o nome de uma mulher. Então, no caso, quando a gente trabalhou Ruth, nós vimos a história dela, já compartilhei isso com vocês e não vou retomar novamente. E eu disse que junto com Ruth, que foi o livro que nós trabalhamos, o outro livro seria Ester, um livro que também leva o nome de uma mulher, e não apenas leva o nome de uma mulher, mas tanto Ruth quanto o livro de Ester, eles carregam o nome de mulheres exatamente porque mulheres foram as personagens centrais, ou mulheres foram as protagonistas, as pessoas que Deus levantou, que Deus utilizou em momentos críticos da história de Israel para trazer livramento, para trazer salvação ao povo, para de fato mostrar a sua soberania em relação ao seu povo e a fidelidade dele em cumprir as suas palavras. Se vocês se lembram do caso de Ruth, Ruth foi uma pessoa importante, foi na época dos juízes, o povo de Israel estava em crise, uma família sai de Judá e vai para Moabe para peregrinar, passando fome, passando necessidade, e é nesse contexto é que Ruth, ela entra na história, ela se casa com um dos filhos dessa família, os meninos morrem, vocês conhecem bem a história, eu não preciso retomá-la, mas uma coisa importante que nós estudamos aqui em relação a Ruth é que esse livro mostrou um ato gracioso, bondoso, misericordioso da parte de Deus, que foi fazer de uma gentia. Ruth era moabita, Ruth não era israelita, mas foi fazer de uma moabita uma fiel serva do Senhor. Ruth, quando declara a sua sogra: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela não está simplesmente fazendo uso de palavras poéticas para tentar impressionar sua sogra, impressionar quem quer que ouvisse a sua história, mas ela estava fazendo uma declaração de fé, e essa declaração de fé de Ruth foi tão importante, mas tão importante, que Deus salva uma mulher que era gentia, não apenas salva essa mulher, mas Deus faz com que essa mulher se case com uma pessoa muito importante. Ruth se casou com Boaz. Boaz era um homem rico. Boaz era um homem que posteriormente daria origem a Davi. Então a gente poderia dizer que Boaz era da linhagem real. No livro de Ruth a gente tem uma gentia que se converte,
que tem o privilégio de se casar com alguém da linhagem real, e essa pessoa é tão importante, mas é tão importante que posteriormente Davi virá de sua genealogia e depois de Davi o próprio Jesus. Então, Ruth foi importante. Deus usou essa mulher primeiro para mostrar a sua graça, a sua misericórdia, e depois para preservar uma linhagem que seria a linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando a gente vem aqui para o livro de Esther, esse que eu fiz a leitura com vocês de um trecho, a gente percebe similaridades nessa história. Ruth era gentia, era moabita. No caso de Esther aqui, agora a gente tem uma judia. Esther, ela é de linhagem judaica, ela é da tribo de Benjamim, então é uma judia, diferente da outra, que era gentia. Mas a gente percebe da mesma forma como é que Deus, através de caminhos que aos nossos olhos são estranhos, como é que Deus muitas vezes move peças na história para novamente preservar o seu povo. O livro de Esther é um livro que novamente fala sobre preservação. O livro de Esther é um livro que novamente fala sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a preocupação de Deus em cumprir as suas promessas, particularmente as promessas de preservar o povo de Israel. Preservar esse povo, preservar essa nação no Antigo Testamento é um evento importante, importantíssimo, porque desse povo, é dessa linhagem, é que o Salvador da humanidade vai surgir. Então, o cuidado, o zelo que Deus tem em guardar esse povo, em preservar esse povo, em impedir esse povo que entre numa condição de corrupção a ponto de perder totalmente a sua identidade, está exatamente vinculado ao fato de que o Salvador do mundo viria através dessa linhagem, através dessa genealogia, através desse povo. Agora, olha que coisa interessante em relação a Esther. Esther é judia. A história do livro dela é uma belíssima história, são poucos capítulos, e quando a gente começa a ler o livro de Esther, não sei se você já leu, eu acho que sim, não é? Mas se alguém não tiver lido ainda, eu recomendo que quando você chegar em casa hoje, após a ministração, que você retome esse livro, faça a leitura dele, são poucos capítulos, são poucos versículos, mas é uma história tão envolvente, mas tão envolvente, que à medida que a gente começa a fazer a leitura, a gente quer chegar ao final dela, a gente não quer parar. O livro se encaixa, se a gente pensa aí na cronologia bíblica, entre os capítulos 6 e capítulo 7 do livro de Esdras. Quando a gente conversou sobre Esdras aqui, eu disse para vocês que o povo judeu, depois que voltou lá para Judá, eles passaram por uma situação complicada, foram com Zorobabel com a finalidade de reconstruir o templo, enfrentaram uma série de desafios e dificuldades ali, até que, depois de muito tempo, finalmente eles conseguiram reconstruir o templo, conseguiram reedificar a casa de Deus e fazer o templo voltar a funcionar uma outra vez. É até aí que o capítulo 6 do livro de Esdras trabalha. E quando a gente vai para o capítulo 7 de Esdras, aí a gente já tem um outro momento da história, é o momento em que Esdras, ele está em Suzã, no mesmo lugar em que Esther encontra-se nesse momento. O rei da época de Esdras agora é Artaxerxes, a gente já conversou a respeito. Ele recebe uma carta dando a ele possibilidade de voltar para Israel, voltar para Judá, com a finalidade de reconstruir a identidade religiosa do seu povo. Então, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras, é que se passa essa história que a gente tem registrada aqui no livro de Esther. O rei da época de Esther é o rei Xerxes, ou Assuero. É o pai daquele que, lá no capítulo 7 do livro de Esdras, vai dar a Esdras a possibilidade de voltar e de reconstruir a identidade religiosa do seu povo. A maneira com que a história aqui é contada, ela é interessante, por quê? Porque, de alguma forma, ela mostra como é que Deus trabalha nas entrelinhas da história, mesmo que as pessoas não consigam entender, não consigam compreender exatamente esse mover e esse agir de Deus. Mas esse livro vem exatamente para mostrar isso. Deus é fiel, a providência divina em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, em momentos de desafio, em momentos de perigo. Essa providência é real e a gente pode confiar nela, a gente pode contar com ela, mesmo em situações, em momentos que aparentemente Deus não está presente, que aparentemente Deus não se manifesta.
Uma peculiaridade ou uma particularidade em relação ao livro de Esther, e se você ler com cuidado, você vai prestar atenção nisso, é que em Esther, em momento nenhum, o nome de Deus é mencionado. Em Esther, em momento nenhum, a gente tem escrito de forma explícita que alguém orou a Deus, que alguém falou a Deus, ou que alguém se levantou em nome de Deus para entregar uma mensagem ao povo de Israel. Aqui a gente tem só o registro de uma história, e de uma história que parece que vai se desenvolvendo a partir de algumas coincidências. Mas nós, como cristãos, sabemos disso, que na vida de crente não existe coincidência, não é? Não existe isso. Na vida de um cristão, na vida de uma cristã, na vida de alguém que colocou o seu coração, os seus caminhos, que colocou os seus propósitos na presença do Senhor. Na nossa vida existe o agir de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus, a direção dEle. E mesmo que esse agir, que esse mover, que essa direção não sejam compreendidos claramente, ou mesmo que eles se manifestem a partir de ações simples que nós poderíamos considerar como coincidências, assim mesmo, nas mínimas coisas, Deus se mostra amoroso, cuidadoso, misericordioso, bondoso e se mostra Deus de providência. O livro de Esther conta para a gente um momento em que, mais uma vez, o inimigo de Deus se levanta com o propósito de tentar, de uma vez por todas, extirpar o povo de Israel da face da terra. É muito interessante, e aqui conta a história, não é, de um rei e de povos e de gente que se ira contra o povo de Deus, que quer acabar com a história desse povo. Mas por trás da história, por trás do véu, e existe um véu sobre as nossas cabeças, que separa esse mundo físico do mundo espiritual. Por trás do véu existe toda uma ação, tanto ação divina, tanto ação da parte de Deus, fazendo com que todas as coisas caminhem e culminem com o cumprimento de seus gloriosos propósitos. Como existe também nas palavras de Paulo, uma batalha espiritual que é travada nas regiões celestiais. E que a menos que a gente tenha discernimento e perceba isso com clareza, então de fato a gente não consegue ver a mão de Deus, ver o agir de Deus, ver o mover de Deus em situações que aparentemente são corriqueiras. Você, por exemplo, lê o livro de Daniel. Quando a gente chegar em Daniel é um livro fantástico, porque ele conta a história de todos esses povos aqui, Babilônia, Assíria, a Medo-Pérsia. Ele conta essas histórias que a gente está vendo aqui. Se você vai lá para o capítulo 9, capítulo 10, 8, 9, 10 do livro de Daniel, quando Daniel vai buscar a direção de Deus, vai pedir ao Senhor que, de uma vez por todas, cumpra as palavras que ele havia dado através de Jeremias. Deus começa a falar com Daniel, mostrando que o cumprimento já está próximo, que o povo já vai ser levado de volta. O anjo que vem a Daniel diz que tem uma batalha enorme para chegar até Daniel, e diz que o príncipe da Pérsia se levantou contra ele, por 21 dias ele ficou naquela batalha, até que Miguel, o arcanjo de Deus, Miguel, aquele que luta pelo povo de Israel, entrou com a intervenção e o anjo pudesse chegar até Daniel para entregar a ele uma palavra. Esse anjo, ou esse príncipe da Pérsia que se levanta contra o anjo mensageiro que vem até Daniel para entregar a mensagem, o que Daniel está vendo ali, o que Deus está descrevendo para ele, é abrindo um pouquinho do véu para mostrar que junto com essas batalhas que acontecem por aqui, império que se levanta, império que cai, império que deseja oprimir, império que recebe juízo, que antes que essas batalhas efetivamente se travem por aqui, existe uma batalha que se trava lá do outro lado. Existem forças espirituais que se movem. Existem forças espirituais que de alguma maneira se levantam, ou a favor dos desígnios de Deus, ou contrários aos seus desígnios. E quando o anjo vem a Daniel, o anjo deixa isso muito claro. O príncipe da Pérsia, inimigos de Deus, que de alguma forma conduzem, direcionam as coisas. Eles querem impedir o projeto de Deus, eles querem impedir o propósito de Deus. Eles querem impedir que Deus realize aquilo que Ele prometeu.
Mas eu acho fantástico ali que há uma promessa, Miguel. Deus levantou alguém por Israel, em favor de Israel, para proteger Israel, para guardar Israel. E por que eu estou fazendo menção disso? Quando a gente for trabalhar Daniel, a gente conversa um pouco melhor e trabalha, inclusive, vê como o próprio Daniel já havia profetizado a respeito disso, da ascensão do Império Babilônio, depois da ascensão do Império Medo-Persa, da grandeza desse império, da queda desse império, como realmente aconteceu. Mas eu estou fazendo menção disso por quê? Porque o livro de Esther conta exatamente isso. A história de um homem que alimenta no seu coração um desejo irracional. O desejo irracional de cometer genocídio, de acabar com uma raça, de acabar com uma etnia inteira. Simplesmente porque essa pessoa se sentiu ofendida. Esse homem se chama Ramã. Esse homem, ele é um alto oficial do rei Assuero. Esse homem tem uma linhagem complicada. A Bíblia diz que ele é o Agagita. Ele vem de uma linhagem passada lá dos Amalequitas. Agag era o título que se dava a reis amalequitas. Então ele vem de uma linhagem complicada lá atrás. Os amalequitas, quando o povo de Israel saiu do Egito, causaram danos terríveis para esse povo, tentaram roubá-los e causar prejuízos a eles. Os amalequitas, na época de Samuel, foram de fato o teste, a prova para Saul, para ver se Saul realmente era obediente e fiel a Deus, e Saul foi infiel, não cumpriu o propósito de Deus. Então, quando a gente fala de amalequita, ou pensa amalequita em relação à história de Israel, esse povo é um povo que sempre alimentou algum tipo de despeito, sempre alimentou algum tipo de ódio. E nesse caso aqui em particular de Ramã, esse ódio é um ódio irracional. O cara, por algum motivo, caiu nas graças do rei Assuero. O rei achou que ele era uma pessoa importante, uma pessoa digna de confiança, decidiu dar a ele a função, o cargo de primeiro-ministro, uma espécie de vice-rei do seu império. E o Ramã, que já era absolutamente egocêntrico e vaidoso, ele começou a exigir que as pessoas se prostrassem, se dobrassem diante dele quando ele passava, como se ele fosse um Deus, como se ele fosse uma divindade qualquer. O povo não tinha problemas em fazer isso, mas toda vez que Mardoqueu, que é esse personagem judeu importante na história para a gente, toda vez que esse indivíduo estava em cena, diferente dos outros que se dobravam diante de Ramã, esse Mardoqueu sempre permanecia de pé, ele não fazia isso. Os invejosos viram que todo mundo se dobrava, mas o Mardoqueu, ele não fazia isso. Chegaram até Ramã para mexer com o ego dele e disseram: tem um cara aí que não se dobra diante de você, não. Toda vez que você passa, todo mundo se inclina, mas ele fica lá na mesma posição. E a gente já conversou com ele porque é que ele faz isso, e a única coisa que ele diz é que ele é judeu. Ramã ficou tão furioso, mas ficou tão furioso, por saber que esse judeu não se inclinava, não se dobrava diante dele, que o Ramã alimentou no seu coração não apenas o desejo de matar esse homem, mas ele colocou no seu coração um propósito de erradicar de uma vez por todas toda a etnia, toda a linhagem desse povo em todo o Império Medo-Persa. Você já pensou isso? Nos anos de 1879, 1880, 90, no final do século XIX, alguém, para falar desse ódio generalizado que havia no século XIX e que depois se manifestou fortemente no século XX, particularmente na Segunda Guerra Mundial, para falar desse ódio que pessoas tinham contra judeus, simplesmente pelo fato de eles serem judeus, uma pessoa no século XIX criou um neologismo, um termo, uma expressão que é antissemitismo. Talvez você já tenha ouvido alguma vez essa expressão, antissemitismo. Antissemitismo é um desejo exagerado, é um desejo irracional de querer ver um judeu sendo apagado da terra, de querer ver um judeu sendo arruinado, destruído, sendo efetivamente eliminado, simplesmente pelo fato de ele ser judeu. A maldição da pessoa, o erro da pessoa é o fato de ser judeu. E quando a gente se volta para o livro de Esther, apesar de esse termo não existir aqui no Antigo Testamento, isso é um termo inventado no século XIX,
Mas aqui talvez a gente veja da forma mais clara e absoluta possível a semente desse antissemitismo. Por muito tempo na história de Israel, alguém tentou apagar esse povo, alguém tentou destruir esse povo, alguém tentou arruinar esse povo, alguém tentou acabar com a identidade desse povo. Mas em toda a história de Israel nunca houve um levante nessas proporções, com o propósito, com a finalidade de apagar um povo da face da terra. Você consegue perceber que, para além de questões de ordem meramente natural, existe uma ação espiritual? Existe alguém por trás de Ramã. Existe uma fonte sobrenatural que alimenta no coração de Ramã esse ódio pelo povo de Israel. Existe uma fonte sobrenatural, uma fonte que vai além desse mundo, que vai além dessa realidade, que enche o coração de Ramã de ódio, que vê naquele momento histórico a oportunidade de acabar com um povo de uma vez. Esse povo todo está espalhado pelo Império Medo-Persa. E a coisa mais extraordinária é que esse homem, Ramã, que agora enche o coração de ódio contra o povo, é a pessoa que tem a caneta na mão e que, através de um simples edito, de uma simples carta, assinada pelo rei, o rei já havia lhe dado autoridades para fazer um monte de coisa, inclusive isso. A partir de uma carta, e a gente já sabe que a lei dos medos e persas, ela é irrevogável. Ele tinha nas mãos a caneta para escrever uma carta, e a partir dessa carta colocar sentença de morte para toda uma etnia. Vocês já pensaram nisso? Você consegue perceber o reino das trevas? E aí Daniel está falando, o anjo está falando com Daniel, tem uma batalha, tem uma luta a ser travada. O príncipe da Pérsia está nessa batalha, está nessa peleja. Há influências espirituais. Existe o inimigo implacável de Deus que quer ver os seus projetos, que quer ver os seus planos frustrados. Que mesmo conhecendo Deus, mesmo sabendo da soberania dele, não deixa de trabalhar dia e noite com a finalidade, com o propósito de tentar frustrar os seus projetos. E na história de Israel, esse evento que nós temos descrito no livro de Esther, essa talvez tenha sido a oportunidade mais importante ou singular para que o diabo de uma vez por todas pudesse não apenas colocar um plano em ação, mas pudesse concretizá-lo, realizá-lo. Não é complicado isso? O povo que vem lutando a vida toda, que passou por cativeiro assírio, que passou por cativeiro babilônio, que por causa de Ciro voltou para a sua terra, reconstruiu a duras penas o templo e está tentando reconstruir muralhas ainda. Neemias, só depois disso aqui, é que vai reconstruir as muralhas. Um povo que está tentando lá em Judá resgatar a sua identidade, e a gente sabe que esse povo que voltou não é todo o povo de Israel. O restante do povo de Israel está espalhado por aquele que outrora foi o domínio babilônio, e está espalhado agora pela Média e pela Pérsia, está espalhado pelo mundo. Um povo que vem sofrendo o juízo de Deus e que a duras penas tem sobrevivido, de repente se encontra numa situação em que alguém escreve uma carta, e nessa carta a pessoa dá autoridade judicial, autoridade legal, autoridade civil para qualquer pessoa que for vizinho de um judeu, para num determinado dia do ano, para atacar essa pessoa, para matar todos eles, para tomar todos os bens dessa pessoa e para ficar com uma parte desses bens para si. Não é insano isso? Não é louco um negócio desse? Alguém escreveu uma carta, alguém autorizar, o Estado dá legitimidade, dá autorização para isso. Esse é o primeiro grande ataque que os judeus sofreram na sua história, mas a história do judaísmo, a história do cristianismo e a nossa história conta muito disso. Talvez um dos momentos mais trágicos ou dramáticos da história de Israel
exceção feita a esse risco que eles correram aqui no livro de Esther, tem acontecido na Segunda Guerra Mundial. 1936, 37, 38, até 43, 44, um período um pouquinho antes, um período um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Quem nunca ouviu falar do Holocausto? Quem nunca ouviu falar dos males que Hitler causou a esse povo? Num período curto de tempo, de 4 a 6 anos, o nazismo, ele matou mais de 6 milhões de judeus, mais de 3 milhões de homens, mais de 2 milhões de mulheres, mais de 1 milhão de crianças, levando essas pessoas para campos de concentração, forçando essas pessoas a trabalhos sem descanso, sem alimento, até que a pessoa perdesse todas as suas forças e morresse ali naquela situação, matando essas pessoas. Num período de poucos anos, o nazismo causou um dano, não vou dizer irreparável, né, porque a soberania de Deus, ela permanece sobre todas as coisas. E Deus, inclusive, nessa situação crítica, preservou muita gente. Mas causou um mal enorme. E causou um mal enorme porque simplesmente... porque esse cara odiava judeu. Hitler alimentou o mesmo mal no coração de Hamã. E aí eu não sei se tem algum tipo de pegadinha de Deus nessa história, ou do diabo, né? Porque Hamã começa com H e Hitler com H também, né? Então não sei se Hamã e Hitler. E depois a gente tem na história um outro indivíduo, um Herodes, que também começa com H, que tenta não mais apagar o povo de Israel, mas apagar a linhagem, apagar Jesus, né? Mata esses meninos aí, porque se a gente matar o rei, então acabou a história. Não sei se o diabo, nos seus projetos, ele sempre arruma alguém aí, com essa inicial H, que já tenha esse coração inclinado para o mal, com esse coração pervertido, com esse coração distanciado de Deus. Mas o certo é que Hitler fez esses males todos, bem pertinho da gente, bem próximo de nós, século passado. Muitos que estão vivos hoje viveram esse tempo, viveram essa época, viveram esse período. E de novo, não é? Aí a gente viu a mesma coisa que aconteceu no livro de Esther. O governo dando autoridade legal para você, se encontrar judeu, matar judeu, se encontrar judeu, tomar aquilo que ele tem. E se você fizer isso, você presta um bom serviço ao Estado e ainda é recompensado, ainda fica com parte do espólio para você. Quando o plano é arquitetado, aqui a gente começa a ver coincidências e começa a ver a mão de Deus agindo, a mão de Deus operando. Hamã tem autoridade, Hamã escreve a carta e ele diz, só falta marcar a data. Que data é que a gente vai realizar esse feito? E aí ele decide jogar sortes. A expressão, a palavra sorte na Pérsia é pur. Ele decide jogar sortes para que os deuses digam quando é que vai ser esse evento, esse sacrifício, esse holocausto. Quando é que vai acontecer isso? E olha que coisa interessante. Quando eles jogam sortes para saber quando, ele deve marcar a data para o extermínio dessa etnia, dessa raça, dessas pessoas. As pedras caem ali, ou a sorte cai para daí a 1 ano. Olha só, 1 ano. Seguiu direitinho, escreveu a carta, carimbou, daí 1 ano, imediatamente mandou que essa carta fosse publicada em todo o Império Persa, para que em todas as colônias, para que em todos os lugares, as pessoas soubessem disso, que daí a 1 ano, em tal dia, no dia 13 do mês de Adar, ao se levantar, se você tiver judeu, que é vizinho seu, você já levanta bravo, levanta valente, porque o rei deu autoridade para você matar, roubar, espoliar, acabar com essa raça. Nós vamos acabar, nós vamos limpar esse povo do Império Medo-Persa. É esse contexto que o capítulo 4 de Esther introduz para a gente. O Mardoqueu, ele está angustiado, ele está aflito, porque ele recebeu uma cópia dessa carta, porque ele sabe que o seu povo, porque ele sabe que a sua própria vida, porque ele sabe que a vida dos seus que vivem ali na fortaleza de Suzã
Porque ele sabe que a vida dos judeus que estão espalhados mundo afora, inclusive judeus que estão lá em Judá e que estão a duras penas tentando reconstruir a cidade, ele sabe que as vidas de todas essas pessoas estão em grave risco, em grave perigo. E ele percebe aí nesses 12 meses de prazo algum tipo de mover, algum tipo de ação de Deus para dar a eles a chance, a oportunidade de tentar de alguma forma reverter essa situação. Ele manifesta a sua angústia, o seu desespero. Entra uma pessoa em cena aqui nesse capítulo 4, que é Esther. Esther, ela é a esposa do rei, ela é a rainha da Pérsia. Quem é essa Esther? Olha como Deus age, olha como Deus move todas as coisas. Olha como Deus está sempre 1000 passos à frente do diabo, enquanto o inimigo enche o coração de alguém e trama alguma coisa para frustrar os projetos de Deus. Deus já antecipou cada um dos passos dele e já está preparando todo o contexto para a grande reviravolta. Enquanto o coração de Ramã estava se enchendo de ódio contra uma pessoa e contra toda uma etnia, antes disso, Deus já havia providenciado um meio de fazer com que a sobrinha de Mardoqueu, essa menina que é chamada aqui de Esther, Esther é o nome persa dela, Esther significa estrela. O nome judeu dela é Hadassa. Hadassa é murta. Murta é um arbusto muito comum na região do Oriente Médio. Deus já tinha providenciado um meio de colocar a sobrinha desse menino aqui, do Mardoqueu, lá dentro do palácio, não só para ocupar uma função importante, mas para ocupar talvez a função mais importante que alguém pudesse ocupar no império, abaixo da função do próprio rei. O primeiro capítulo mostra uma situação complicadora em relação à primeira esposa e rainha, a Vasti, esposa do Assuero. Tem lá um desgaste entre eles. Eu não quero contar a história porque eu quero que você leia, se você não leu ainda, porque é linda, é fantástica, é maravilhosa essa história. Mas certo é que o rei se divorcia da sua primeira esposa e algum tempo depois ele se sente solitário. E aí os seus oficiais dão a ele uma orientação. Escolhe, dentre as muitas virgens que existem aí em Suzã, escolhe uma outra esposa, case-se uma outra vez. E quem sabe o seu coração vai se encher de alegria. O rei aceitou o convite, trouxe várias meninas e tal, foram apresentadas a ele. Dentre essas, Esther, a sobrinha de Mardoqueu, foi apresentada também, foi colocada ali diante do rei, por algum motivo. E aí de novo a gente vê a soberania de Deus agindo. O rei se encantou com aquela menina, muitas foram trazidas, mas o rei se encantou justamente por aquela. As coisas aconteceram, um ano depois, todas elas foram trazidas ao rei para que ele definitivamente escolhesse a sua esposa. E quem o rei escolhe? O rei escolhe Esther. Esther vai ser a esposa. Uma particularidade em relação a esses primeiros momentos, quando Mardoqueu apresenta a sua sobrinha para que ela faça parte desse concurso, para saber quem o rei vai escolher como sua esposa, uma orientação que Mardoqueu deu a Esther foi: jamais diga a sua origem, jamais conte para ninguém de que origem você é, guarde isso como um segredo para você. Eu não sei se Deus já estava trabalhando no coração de Mardoqueu, se Deus já estava incomodando aquele homem no sentido de que talvez o seu povo, talvez a sua geração estivesse correndo perigo. Por isso seria melhor se calar, por isso seria melhor guardar isso em segredo. Mas certo é que o rei escolheu Esther. Esther foi entronizada como rainha da Pérsia. E esse capítulo 4 que eu li com vocês é exatamente o apelo que o Mardoqueu faz a Esther no sentido de interceder pelo seu povo. Quando ele descobre que o seu povo está em perigo, possivelmente ele percebeu, ele entendeu o propósito de Deus. Agora eu entendi por que Deus não permitiu que eu orientasse Esther a falar sobre a sua genealogia, porque talvez ela fosse rejeitada lá no concurso. Agora eu estou entendendo por que Deus permitiu que Esther fosse escolhida como a rainha da Pérsia. Todo o povo de Deus agora, todo um projeto que começou lá no Éden, ele corre o perigo de ser simplesmente dizimado.
por causa de um edito, por causa de uma carta, por causa de uma ordem que já foi dada e que tem que ser cumprida. E olha que coisa extraordinária. Mardoqueu fala a Ester, conta a situação, o desespero, a angústia que encheu o coração dele, que encheu o coração dos judeus que habitavam em Suzã, que encheu o coração de judeus em todas as províncias. Sempre que a carta chegava numa província e era lida, as comunidades judaicas entravam em polvorosa, entravam em desespero. Porque eles sabiam, essa é lei de Medo e Persa, essa lei não pode ser revogada, essa lei não pode ser anulada, essa lei não pode voltar atrás, vai ter que acontecer o que o rei disse. Mardoqueu vai até Ester, a rainha, e diz para ela: olha, você precisa se colocar diante do rei, você precisa interceder por nós, precisa interceder pelo nosso povo, porque todos nós estamos condenados à morte, a menos que você se achegue ao rei e suplique pelas nossas vidas. É muito interessante a reação que a Ester tem num primeiro momento. Ela manda um recado para o seu tio, dizendo: olha, tio, realmente a situação nossa é uma situação complicada, a situação de todo judeu, mas ele é a rainha, esposa do rei, então ela deve se sentir aqui numa posição mais ou menos confortável. E ela diz para o seu tio: olha, o senhor me desculpa, mas é complicado eu pedir alguma coisa ao rei nesse momento, porque todo mundo sabe que quando o rei está lá no seu salão real, só pessoas que ele chama, só pessoas que são anunciadas é que podem adentrar a presença dele para pedir ou para dizer qualquer coisa. Se alguém invade a sala real sem ser chamado pelo rei, essa pessoa é condenada à morte, o senhor sabe disso. O senhor conhece bem as regras por aqui. E tem mais. Já tem mais de 30 dias que o rei não me chama, então eu não sei nem se ele está meio chateado comigo por alguma coisa. Você está me pedindo uma coisa difícil demais. Se eu for até a presença do rei, e se ele não estender o cetro na minha direção, eu estou condenado à morte. Mandaram um recado para o tio, para o Mardoqueu, e aí que ele diz essas palavras que eu li com vocês aqui. Então ele manda voltar a Ester e dizer: olha, não imagina, não fica pensando no seu ânimo, que você vai escapar na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Não pense isso não, não se iluda. Não pense que porque você é esposa do rei você vai escapar, porque a lei de Medo e Persa, ela tem que ser cumprida na íntegra. Então, se você for judia, você pode ser esposa do rei, que o facão está no seu pescoço também. Não pense você que o fato de você estar na casa do rei, que isso vai servir de salvaguarda, que isso vai ser garantia para que você escape. Agora, se isso acontecer, você precisa se lembrar de uma coisa. Se você ficar calada, se você não agir em favor do povo de Deus, ele vai mandar socorro. Se você se calar nesse momento de aperto, nesse momento de dificuldade que o povo está passando, o povo de Israel, o socorro, o livramento virá de outra parte. Aqui mesmo que de forma velada, existe uma confiança na providência de Deus. Se você não se levantar em favor do povo de Israel, socorro virá de outro lado. Mas você e sua família vão ser extirpados. Você e a sua família simplesmente vão desaparecer. E aqui talvez venha a coisa mais linda dessa fala, desse discernimento, dessa percepção que Mardoqueu tem em relação a tudo isso. Ele disse: você já pensou que talvez foi por esse motivo que você ocupa hoje a posição em que você está? Você era uma pobre judia, desconhecida. De repente cai nas graças do rei. De repente encanta os olhos do rei de tal maneira que o rei faz de uma pobre gentia, judia, anônima, a rainha da Pérsia. Você já pensou que talvez por esse motivo, que talvez por causa dessa situação que o povo está vivendo nesse momento, já pensou que talvez tenha sido por causa disso que você está ocupando essa posição tão importante hoje? Ester entendeu a mensagem do seu tio. Ela discerniu com clareza o propósito maior de Deus, as coincidências históricas que levaram ela a ocupar a posição em que ela estava. E ela diz para o seu tio: entendi direitinho a mensagem que o senhor quer entregar. Peça aí a judeus de toda Suzã
que, se possível, jejuem por 3 dias. 3 dias, 3 noites, sem comer nem beber. Eu vou fazer isso junto com as minhas meninas também, com as meninas que me acompanham. E depois disso eu vou me apresentar diante do rei. Depois disso, corajosamente, eu vou adentrar o salão real sem ser anunciada. E aí eu coloco a minha vida nas mãos da providência divina, né? Seja o que Deus quiser. Se eu tiver que perecer, então eu vou perecer, mas eu vou fazer isso. E aí o restante da história do livro de Esther vai desenvolvendo essa trama, vai mostrando para a gente como é que em diferentes situações as coincidências divinas vão fazendo com que o projeto de Deus, com que o propósito de Deus se cumpra, se concretize, que é o propósito de preservar esse povo, de preservar essa nação, com a finalidade de fazer com que o Salvador do mundo pudesse, de uma vez por todas, se manifestar. A história vai se desenrolando, Ramã cada vez mais odiando o Mardoqueu, querendo acabar com a raça dele, com pressa. Achou que 1 ano seria muito tempo para esperar, para matar esse Mardoqueu. Pede conselho para a família dá um bom conselho para ele. Faz uma forca de uns 23 metros de altura aí no fundo do seu quintal. E vai lá no rei e pede a cabeça desse judeu. O rei já assinou mesmo, já autorizou você já assinou com o anel real o decreto que todo judeu vai ser morto daqui a 1 ano. Então, faz uma forca bem alta que toda a Suzã seja capaz de enxergar. E vá diante do rei, peça ao rei que dê a cabeça desse Mardoqueu para você, e você vai ver que vai dar tudo certo. Você já mata logo esse rapaz nesse primeiro momento, e depois a gente se vinga do restante dos judeus. O Ramã achou essa ideia maravilhosa, o coração dele fervendo de ódio para o judeu, achou que era fantástica essa ideia. Mandou construir a forca de noite, porque no outro dia cedo ele já queria mandar enforcar o Mardoqueu. Mas olha de novo aquilo que o livro de Esther apresenta como aparente coincidência. Olha a mão de Deus agindo e movendo uma outra vez. Antes desse evento aqui, de o Mardoqueu chegar até Esther e pedir que ela intercedesse em favor de seu povo, o Mardoqueu tinha presenciado uma conversa entre 2 eunucos em que eles estavam tramando a morte do rei, eles queriam assassinar o rei. O Assuero, ele foi vítima de muitos atentados, infelizmente no último ele não escapou. A morte dele foi a partir de uma traição, de um atentado que criaram e acabou sendo bem sucedido. Mas lá no capítulo 2 a gente vê isso. Mardoqueu está lá no palácio, a Esther já foi escolhida, já é rainha, já foi entronizada, e de repente ele escuta 2 eunucos bravos, falando contra o rei e tal, e planejando a morte dele. Ele manda recado para Esther: olha, aqueles 2 rapazes ali estão planejando matar o rei. A Esther vai lá, fala para o rei faz uma cariação, percebe que é verdade, manda matar os 2 eunucos, enforcá-los, e esse evento é escrito nas crônicas do rei e é guardado. Ficou escrito lá, Mardoqueu, o judeu, ele entregou os meninos ali e tal, e salvou a vida do rei, ficou escrito. Enquanto Ramã construía a forca, amanhã cedinho eu vou até o rei e vou pedir ao rei que me dê autorização para cortar a cabeça, para acabar com Mardoqueu. Enquanto Ramã está construindo a forca à noite, nessa mesma noite o rei é atacado de uma insônia. Perde o sono, não consegue dormir de jeito nenhum, fica angustiado. E aí ele pede um secretário para ler as crônicas dos reis. Pega um livro de crônica aí, lê alguma coisa para ver se eu cochilo aqui, se eu pego no sono e durmo. O secretário vai lá, pega uma das crônicas, começa a ler. E na crônica que o secretário está lendo, está registrada essa história. Tem um judeu chamado Mardoqueu que presenciou 2 eunucos que estavam intentando contra a vida do rei, e ele avisou a rainha avisou o senhor acariou tudo, viu que era verdade, matou os homens. E aí o rei ficou pensando e disse: Mardoqueu, o que foi feito em favor desse moço que salvou a vida do rei? E alguém deve ter dito: bom, nas crônicas aqui não está dizendo nada não, só está contando a história e a história continua. Isso já era amanhã, já estava amanhecendo o dia. De repente o rei ouve passos fora lá do seu salão, e o rei pergunta: quem é que está lá fora? E alguém diz: é Ramã que está lá fora. O rei diz: então chama ele aqui porque eu preciso falar com ele urgente. Sabe o que Ramã tinha ido fazer?
Ramã tinha ido pedir a cabeça de Mardoqueu. A forca já estava pronta, construiu ela à noite. Era manhãzinha, ele tinha ido para pedir a cabeça do Mardoqueu. Mas antes dele pedir qualquer coisa, o rei diz para ele: peraí, eu preciso de um conselho seu. Pode falar, realeza. O que você acha que a gente deve fazer com o homem que salvou a vida do rei? O que você acha que a gente deve fazer com o homem que o rei estime muito, que o rei tenha assim, muito prazer nele, que o rei realmente queira honrá-lo? O que você acha que a gente deve fazer com um homem desses? De novo, a Bíblia diz que a altivez de coração e o orgulho precedem a queda. Ramã ouve essas palavras do rei e pensa consigo mesmo: quem é o homem em toda a Suzã que o rei tenha mais apreço, que o rei goste mais, que o rei queira beneficiar mais do que eu, que sou primeiro-ministro dele, do que eu, que sou uma espécie de vice-rei? E aí ele já estava com a resposta pronta. Ele disse: eu acho que numa situação como essas, o rei deveria vestir essa pessoa com as vestimentas dele. O rei deveria colocar a sua coroa sobre a cabeça dessa pessoa. O rei deveria colocar essa pessoa no cavalo real. O rei deveria pegar a pessoa mais importante do seu reino e ir na frente dessa pessoa, puxando o cavalo e dizendo no meio da cidade: é assim que se faz com aquele que cai nas graças do rei. É assim que o rei recompensa aqueles que o rei ama, aqueles que o rei tem prazer nele. O rei ficou encantado, disse: puxa, mas esse conselho seu é fantástico. Ramã disse: bom, agora é só mandar o pessoal então vestir as vestes reais, colocar a coroa, e eu pelo menos por um dia vou ser rei. O rei olhou para Ramã e disse: então faz exatamente o que você disse, cumpra exatamente as suas palavras, vai atrás do vai atrás do judeu Mardoqueu, aquele que eu vim pedir a cabeça alguns minutos atrás, vai atrás dele, veste nele as vestes reais, coloca a coroa do rei na cabeça dele, faz ele se assentar sobre o cavalo do rei, e você é quem vai na frente dele dizendo: é assim que o rei faz com aquele que lhe agrada. Gente, olha de novo uma feliz coincidência, olha de novo a providência divina, em situações absolutamente inusitadas. Ramã não tem alternativa, ele tem que fazer isso, tem que cumprir a ordem do rei, vai, honra o Mardoqueu, como o rei havia mandado, volta para casa desgostoso, diz para a mulher e para os filhos: ó, deu tudo errado, eu tive que honrar aquele que eu fui pedir a cabeça. E a mulher e os filhos e os amigos era gente assim abençoada. Quando ele está virado, disseram: ó, constrói uma forca e mata o menino. Agora que ele está enrascado, disseram: e dançou, viu? Se realmente o rei gostou do homem, como você disse que ele gostou, então quem vai para essa forca aí é você. Você é mulher, filho e amigo. Você imagina que família complicada esse cara tinha. Olha a situação difícil que ele está vivendo. A história se desenrola um pouco mais. Depois dos 3 dias de jejum de Esther, ela vai até o rei, pede uma audiência com ele. O rei pergunta a ela o que é que ela quer. Ela marca um jantar e convida Ramã, não conta naquele dia, marca outro jantar e convida o Ramã de novo. E é exatamente nesse contexto que a Esther conta toda a história e diz: olha, eu quero pedir pela minha vida e quero pedir pela vida do meu povo. É a única coisa que eu quero. O Senhor disse que eu posso pedir até metade do reino, mas eu quero pedir pela minha vida. Eu quero pedir pela vida do meu povo. Se nós fôssemos só entregues como escravos, eu nem ia dizer nada para o Senhor, eu não ia incomodá-lo com essas questões. Mas a minha vida, a vida do meu povo corre risco por causa de um edito que foi assinado autorizando matar, autorizando destruir todo esse povo. E aí o rei pergunta: quem foi a pessoa que fez um negócio desse? Agora ela já podia dizer que foi o mau Ramã, porque Ramã já estava queimado diante do rei já tinha feito a forca. Alguém já tinha até avisado: ó, Ramã fez uma forca lá e ele queria matar o Mardoqueu. Aí o rei pensou: mas que conversa é essa? Né? Mardoqueu foi a pessoa que salvou a vida do rei. Ramã vinha descendo ladeira abaixo por causa do ódio que ele havia alimentado contra o seu povo. Certo é que a forca que ele fez para o Mardoqueu acabou servindo para ele próprio. O rei não apenas ouve o pedido de Esther, mas dá a ordem que Ramã seja enforcado na forca que ele próprio fez. E o fim dele foi um fim desastroso. Mas uma questão importante: depois que
ele morre e que finalmente a justiça aparentemente é feita, Esther diz: e agora, o que vai acontecer com o meu povo? E aí o rei diz: bom, aí eu lamento, né, porque a lei que o Medo-Persa assina, essa lei não pode voltar atrás mais. No dia 13 do mês de Adar, em todo o meu império judeu vai ser atacado. Não tem nada que o senhor possa fazer, o senhor não pode mudar isso aí. O rei disse: não, mudar não posso não, mas eu posso fazer uma coisa. O quê? Colocou o Mardoqueu no lugar de Ramã como o primeiro-ministro dele, deu o anelzinho para o Mardoqueu e disse: olha, eu posso dar a você autoridade, e você pode escrever para esses mesmos judeus que estão espalhados pelo mundo, que nesse mesmo dia, 13 do mês de Adar, todo judeu está autorizado a se organizar, todo judeu está autorizado a defender a sua própria vida, a atacar os seus inimigos, a matar os seus inimigos e a tomar os bens deles para você. Olha que coisa. A carta autorizando matar esse povo eu não posso anular, mas eu posso escrever uma carta para judeu dizendo que você pode se defender, que você pode matar aqueles que vierem contra você e pode tomar os seus bens. Essas cartas chegaram também aos confins do império. A carta de Ramã tinha marcado 1 ano, 2 meses ou 3 meses depois que Ramã mandou a carta, o Mardoqueu ocupou essa posição, enviou uma carta. Então essa carta circulou por todo o império, dando a judeus a possibilidade de se defenderem. E a Bíblia diz que quando chegou no dia 13 do mês de Adar, realmente aconteceu o ataque. Mas aí não apenas judeus se defenderam, mas a Escritura diz que todos os príncipes da Pérsia, todos eles ficaram do lado dos judeus. Quem quiser atacar judeu pode atacar, mas o exército da cidade vai estar do lado dos judeus. E vai estar por quê? Porque todo mundo já percebeu que a rainha é judia, que o rei se agradou de Mardoqueu, que é um judeu e que é o primeiro-ministro. E aí o indivíduo que toma conta do exército, o que é responsável por uma cidade, ele não é besta, né? Se eu for atacar judeu, eu vou contra o primeiro-ministro, eu vou contra a rainha e, obviamente, que o meu pescoço vai a prêmio. Olha a previsão divina. Olha Deus cuidando do seu povo, Deus preservando o seu povo. No final das contas, a Bíblia diz que uns 70 mil morreram, e não judeus, mas inimigos de judeus, em todo o império, porque os judeus se defenderam e foram bem-sucedidos nisso. E no final das contas, lá no finalzinho do livro de Esther, a gente tem uma data sendo estabelecida de 13 e 14 do mês de Adar. Isso corresponderia nesse ano mesmo, de 2021, isso correspondeu ao dia 24, ou 25 e 26 de fevereiro desse ano de 2021. No finalzinho do livro de Esther, a gente tem uma festa começando a acontecer a partir dessa data, que é chamada festa de Purim. Depois desse dia em que os judeus atacaram seus inimigos e se livraram e foram preservados pela misericórdia de Deus, todo ano os judeus, nesse período, nessa época, nessa data, eles começaram a comemorar esse momento de livramento. É como um Natal para a gente, é um dia em que eles festejam, um dia que eles dão presentes uns para os outros, se alegram pelo livramento que Deus lhes deu. E essa data foi tão importante, mas tão importante, que até hoje, no século 21, a festa do Purim é uma das festas mais importantes no calendário judaico. Até hoje, na festa de Purim, o livro de Esther, todo ano, esse ano, 25, tarde de 25 de fevereiro para tarde de 26 de fevereiro. Nesse ano, como aconteceu nos anos anteriores e vai acontecer daqui por diante, todo momento em que a festa do Purim ocorre, todos os anos, o livro de Esther é lido uma outra vez, e ele é lido exatamente com esse propósito, com essa finalidade. Mostrar que Deus é fiel, mostrar que Deus é Deus de provisão, mostrar que Deus é Deus que cuida do seu povo, mostrar que Deus é Deus que preserva os seus, mesmo que, humanamente falando, as circunstâncias sejam absolutamente desfavoráveis. E, de novo, o que é mais fantástico nessa história toda? É como Deus move as coisas, é como Deus faz com que as coisas aconteçam. No livro de Ruth, Deus salva uma gentia, uma moabita, faz essa moabita se casar com uma pessoa importante de Judá, da linhagem real. Davi e depois Jesus nascem dessa linhagem. No livro de Esther, a gente tem uma judia piedosa que se casa com um rei também, mas agora é um rei gentio. Inverteu os papéis. Inverteu, no caso de Ruth, Ruth é gentia e se casa com alguém de uma linhagem real, que é o Boaz.
Nesse caso aqui, nós temos uma judia temente a Deus que se casa com um rei pagão. Percebe como Deus tem o domínio, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, e Ele move todas as coisas para que os seus projetos se concretizem, para que os seus projetos se cumpram. E é exatamente essa judia anônima, temente a Deus, que se casa com um rei pagão. É nas mãos dessa mulher que novamente Deus faz com que o seu povo, com que a sua nação seja preservada e com que o seu projeto maior se concretize, se cumpra. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Esse é o Deus sob quem nós colocamos a nossa vida, sob quem nós colocamos o nosso futuro, sob quem nós colocamos os nossos projetos, sob quem nós colocamos os nossos dons, os nossos talentos. Esse é o Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. É o Deus que tem controle absoluto de todas as coisas, é o Deus que tem controle absoluto de cada evento da história. É o Deus que age de forma aberta, é o Deus que age de forma velada. Mas é o Deus que, em última instância, faz com que cada um dos seus propósitos se cumpram. Nada do que Deus disse na sua palavra, nada do que Deus disse a meu respeito e a seu respeito, nas Sagradas Escrituras, nada que Deus nos prometeu vai se frustrar, vai cair por terra. Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Deus é fiel. Creia nisso. Submeta-se à soberania dEle. Confie na providência dEle nas situações mais difíceis, mais inusitadas. Quando tudo aparentemente estiver perdido, confie na providência divina. Antes de o príncipe da Pérsia achar o seu eleito, a partir do qual ele vai maquinar e tentar concretizar todo o mal, Deus não apenas já providenciou os seus eleitos, mas Ele já colocou eles em lugares estratégicos. E quando efetivamente as coisas acontecerem, nós vamos ver que Ele é soberano e soberano absoluto em relação a todas as coisas. Feche seus olhos, coloque seu coração, coloque a sua vida diante desse Deus providente. Não foi à toa, não é? Que um dia, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho, e Deus depois providenciou um outro animal, Abraão deu a Deus esse nome, não é? Yahvé, Irê, o Senhor dá provisão, o Senhor proverá. E desde Abraão por diante, antes de Abraão, Deus já era Deus de provisão, mas depois que Deus é apresentado a partir da experiência de Abraão como Deus da provisão, desde aí por diante, Israel tem, em situações de angústia, de desespero, em situações em que aparentemente todas as coisas estão perdidas, eles têm se colocado diante desse Deus da provisão, invocado o seu nome, e Deus jamais falhou, Deus jamais abandonou o seu povo, Deus jamais deixou de cumprir qualquer uma de suas ricas promessas. Creia nele, confia nele, Ele é o seu pastor, Ele é o seu provedor, Ele vai estar do seu lado para te dar vitória. Pai, no nome de Jesus, eu sou grato. Nós somos gratos pelo amor, o cuidado, a bondade, a misericórdia que nessa manhã mais uma vez se manifestou sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que é fiel. Obrigado, Deus vivo, pelo fato de o Senhor mostrar através das Sagradas Escrituras que no silêncio também, que em momentos onde nós não podemos ouvir a Tua voz e nem ver claramente os Teus atos, as Suas ações, em momentos assim o Senhor também age, o Senhor também opera, o Senhor também faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam, para o bem daqueles que caminham de acordo com o Seu propósito. Louvado seja o Teu nome, Deus vivo, pela Tua fidelidade, amor, bondade e misericórdia. Eu suplico nesta manhã, Pai Santo, pela minha vida e pela vida dos que aqui estão presentes, daqueles que me ouvem nesta hora, que o nosso coração esteja inclinado para Ti, que o nosso coração seja totalmente, completamente, plenamente dependente de Ti, que de uma vez por todas, Pai Celestial, nós possamos submeter a nossa vontade, nós possamos submeter os nossos corações, nós possamos submeter a nossa vida, nós possamos submeter os nossos projetos, nós possamos submeter todo o nosso ser à Sua soberania, porque o Senhor é Deus soberano, porque o Senhor é Deus de provisão. É por causa disso que nós Te adoramos nesta hora, em nome de Jesus.